Vamos tentar refletir também um pouco sobre a ideia de alma e entender um pouco como essa ideia de alma foi criada e como o conceito de alma foi criado. Hoje em dia, a gente entende que a nossa consciência, ela é uma consequência do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, de tudo que acontece dentro do nosso corpo e dentro da nossa fisiologia. A consciência é a percepção que nos permite experimentar o mundo. E a alma faz parte dessa consciência. É igual, por exemplo, quando a gente fala sobre viagem astral e a gente diz que a nossa alma se projeta para o mundo espiritual ou que a nossa consciência se projeta para o mundo espiritual. A gente está falando de uma energia que é de uma energia não, mas de algo que é primordialmente consequência da nossa matéria. E antigamente, hoje em dia a gente sabe que isso é uma consequência da nossa matéria, que a alma, a consciência é uma consequência da nossa matéria, é uma consequência do nosso corpo. Só que antigamente não se entendia isso, não sabia que a nossa consciência fazia parte de um processo do nosso corpo, um processo de percepção, um processo sensorial. E eu acho que para tentar criar um certo valor para a humanidade, foi criado esse conceito de alma, que fazia com que a humanidade se tornasse importante, dava um valor à humanidade, dava um valor às pessoas. Só que se a gente for pensar, esse valor às pessoas é meio falso e é meio hipócrita. Porque quando a gente vai pensar, por exemplo, os animais, as plantas, a natureza, eles possuem um motivo do porquê existir, do porquê eles são, do porquê fazem como fazem. Mas quando a gente vai ver isso dentro da humanidade, a gente não encontra sentido, a gente não encontra motivo do porquê a humanidade existir. A humanidade foi uma evolução por acaso, o nosso mundo até hoje tem sido uma evolução por acaso, até porque a humanidade é muito burra, né? A gente trava guerra sem motivo, a gente vive com ideias pequenas durante toda a nossa vida, a gente se sacrifica por coisas que não deveria. Então a humanidade em si é inútil, principalmente para o planeta, porque se a gente for pensar, o planeta seria um lugar muito melhor se a humanidade não existisse. O mundo seria um lugar muito melhor, a natureza seria um lugar muito melhor, os animais viveriam de uma forma muito melhor, o mundo viveria e seria de uma forma muito melhor. Até porque se o apocalipse estiver vindo, se o apocalipse acontecer, vai ser por culpa da humanidade e não por culpa do campo espiritual. Pelo menos é isso que eu acredito. Mas quando a gente fala de alma, faz sentido mais ver a alma na natureza e no mundo do que ver a alma em si mesmo. Porque entendendo que a alma faz parte de uma consciência, que a alma faz parte de uma consciência não, mas que a alma ela faz parte da consciência, quando você morre essa consciência acaba. Então o que seria a alma depois da morte? Se eu não tenho a consciência depois da minha morte, o que que eu tenho depois da minha morte? Você mesmo, eu mesmo não tenho nada. O que a gente tem é a natureza. Então, se a gente for pensar, quando a gente morrer, não se trata nem tanto de uma consciência que vai para o outro lado, mas de uma energia que se volta ao natural, que se volta à sua origem, que se volta ao ponto principal de onde ela surgiu. Então, se toda a vida surge por meio da natureza, se toda a vida surge por meio desta terra, então quando eu morrer e a minha consciência se extinguir, a minha alma, a minha energia vital, ela vai voltar para essa terra, ela vai voltar a fluir junto com a natureza, vai voltar a fluir junto com os animais. Então, quando a gente está falando de culto à nossa alma, culto à alma, a gente está falando mais de um voltar-se para a natureza, de entender as nossas origens, de entender as nossas raízes e de entender que a magia primordial, a força primordial que move a todos nós, não está dentro da gente. Também, mas não 100%. Mas a maior força disso tudo, a maior fonte espiritual disso tudo, está na terra, está na natureza, está na magia que isso tudo traz.
E eu acho muito louco quem entra dentro de terreiros e quem entra dentro de práticas espirituais que ficam com o ego muito elevado. Que eu não consigo entender quem está dentro de uma prática espiritual ter o ego elevado, porque desde quando eu comecei a praticar magia e desde quando eu entrei na espiritualidade, tudo que me aconteceu foram crises existenciais tremendas. Porque quanto mais a gente cultua a espiritualidade, mais a gente percebe o quão insignificante a gente é e quão insignificante é a nossa existência. E o motivo da gente cultuar a espiritualidade é porque a gente quer ter um sentido para nossa vida, a gente quer ter um sentido do porquê viver, de como viver. Só que a verdade é que em qualquer espiritualidade que você vai andar, em qualquer espiritualidade que você possa percorrer, em qualquer caminho que você deseje percorrer, você vai perceber o quão insignificante você é. Você vai perceber que a nossa vida aqui, a nossa existência, a nossa consciência, é tudo um presente, mas que nada é nosso. Então, se você for entrar em alguma prática espiritual e você for ter o ego elevado, se prepara, porque a queda vai ser muito grande e quando você se der conta, você vai estar num poço terrível, mas também nesse vazio, nessa insignificância, a gente pode achar conforto, a gente pode entender que na verdade a gente não é nada e que a natureza é tudo e que o mundo é tudo e que esses espíritos que nós cultuamos são na verdade fonte de toda essa energia. Então que assim seja e assim se faça.